Olá, esse é o Maranhão Infralog Podcast, fórum permanente de debates sobre logística, transportes, transição energética e mapa do caminho, sobretudo para as coisas voltadas para o estado do Maranhão e para o Mato Piba. Hoje temos a honra de receber Luiz Carlos Cordovil, diretor da Banco One. Se eu errei o nome, me corrija, por favor. Carlos Cordovil, Banker One. Carlos Cordovil, Banca One. Muito obrigado pela sua presença. É muito gratificante tê-lo aqui para dizer aos nossos alunos da universidade, aos professores, à comunidade portuária e, sobretudo, aos seus companheiros, conselheiros do Maranhão Export, sobre quem é Luiz Cordovil. Errando de novo, desculpe. Quem é? O que você está fazendo aqui? E muito obrigado por vir de tão longe atendendo o nosso convite. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer bastante ao professor Luiz Raimundo, né, a estrutura aqui, muito bacana, parabéns a todos aí e é uma honra estar aqui com vocês aqui. Meu nome é Carlos Augusto Cordovil, minha formação, eu sou formado em informática, administração e contabilidade, aí depois eu fiz a pós, fiz o MBA e tal, né. Eu estou vindo aqui para falar da atividade de bunkering, né? O nome bunker, né, bunkering, ele sugere que uma indicação ao bunker, né? Por que isso? O bunkering é o abastecimento de embarcações de grande porte e carrega esse nome de bunker porque antigamente o principal combustível era o carvão e o carvão ele ficava condicionado em bunkers dentro dessas embarcações. Então, já pegando um pouco aí parte do nosso tema aqui hoje, né, sobre transição energética, né, a transição energética ela já vem acontecendo, né, porque era o carvão, né, atualmente a grande maioria das embarcações de grande porte, o combustível é o óleo combustível, né, algumas outras embarcações se utilizam do diesel. A gente já tem embarcação rodando com metanol, containeiros. Temos também embarcações com movidas ao LNG. E na semana passada, né, teve um teste muito interessante que aconteceu, que foi com etanol, né, e aconteceu no Porto de Santos, né. Então, eu prefiro falar assim, a adição energética, não do que transição, que a transição a gente já está nesse movimento, já vem acontecendo ao longo dos anos, né? E só para a gente esclarecer, assim, sendo de uma forma muito... tentando esclarecer o que é isso, né? Porque quando a gente fala em abastecimento de automóvel, está relacionado ao posto de gasolina. E o carro ele vai até o posto de gasolina, tem ali o frentista, você abastece, vai embora e tudo. Embarcações pequenas funcionam também dessa forma. Tem um posto que seja flutuante, seja um posto em terra, você chega com a embarcação, você faz a manobra, você atraca e faz o abastecimento. Agora, as embarcações maiores de grande porte não é a embarcação que vai no posto. É o posto que vai na embarcação. Eu imagino o que é abastecer uma embarcação de quase 300 metros em alto mar. Por favor, continue. Então é isso, as embarcações de grande porte, elas são abastecidas através de embarcações que elas fazem o seu carregamento, elas fazem a navegação, fazem a aproximação, fazem a manobra e aí fazem o fornecimento. A embarcação, ela fica ou atracada ou fica fundeada. É esse modal. E aí você tem essas embarcações que fazem o transporte e o fornecimento, podem ser balsas, podem ser barcaças, podem ser navios tanques, enfim,
tudo vai depender muito das condições do porto, que demandam soluções diferentes. Então, aqui, né, falando um pouquinho mais de bunkering, a história do bunkering, né, como é que funcionava no Brasil? Até mais ou menos o ano de 2010, a Petrobras ela tinha... A Bunker One dinamarquesa está aqui desde 2010, mais ou menos, é isso? Um pouco mais, 2015, por aí, 2015, 2014. né? É uma das maiores do mundo, né? Sim, a Bunker One, ela pertence, ela é controlada pela Bunker Holding, e a Bunker Holding pertence ao grupo US2C. É um grupo familiar, né, dinamarquês, e o grupo ele tem cerca de 10% do que é comercializado no mundo de combustível marítimo. Quantos por cento? 10%. É muito relevante, 10% do que é comercializado. Então, assim, é uma fatia da PIXA bastante relevante. E no Brasil, a gente tem uma atuação relevante, né? Nós temos, aqui no Maranhão, nós temos um navio-tanque de cerca de 17 mil. 17 mil o quê? 17 mil toneladas de capacidade. E esse mesmo modelo que foi aplicado no Porto de Itaqui no final do ano de 2023, a gente aplicou também em Sepetiba. É um navio que ele faz o carregamento em Salvador, ele faz a navegação de cabotagem, ele faz as entregas em regime de cabotagem e ele retorna para carregar lá em Salvador, na refinaria da Acelen. Esse daí, em 2023, foi um modelo novo, foi nomeado como STS Bunkering. Nós trabalhamos bastante assim, em conjunto com a Marinha, especificamente com a DPC. Não existia isso, um regramento, e foi um processo muito bacana. E a Marinha foi espetacular e foi uma aproximação muito boa, um estudo muito bacana, tanto que a operação de Sepetiba a gente chama de Itaqui 2.0. Foi o que a gente aplicou aqui no Itaqui, a gente replicou em Sepetiba. Em Salvador nós temos uma operação inshore, né? Ela acontece através de balsas, né? Carrega na refinaria e fica em navegação interior na Baía de Todos os Santos. No Rio de Janeiro a gente tem uma operação similar através de balsas, né? E eventualmente a gente faz uma cabotagem, porque a nossa empresa no Brasil ela não só comercializa o combustível marítimo, a gente também tem a comercialização do óleo lubrificante. Então, eventualmente a gente realiza umas entregas fora da Baía de Guanabara, caracterizando assim como uma pequena cabotagem, tá? Mas, voltando aqui à história do bunkering no Brasil, o que aconteceu? Até 2010, a Petrobras ela tinha predominância dessa atividade. E aí, o que aconteceu? Um pouco antes do ano de 2010, no Rio de Janeiro, a indústria de óleo e gás, ela passou a demandar muito, né? E o sistema da Petrobras, ela trabalhava daquela forma, né? Com um navio vindo de longo curso, seja um container, um cargueiro, um tanque, você tinha uma antecedência, você tinha uma previsão de quando o navio ia chegar e você se preparava para fazer a operação. A indústria de óleo e gás, de apoio marítimo, é uma indústria que funciona diferente. São os supplies, sejam os PSVs ou SRVs, os LHs, MPSVs, eles ficam ali dando apoio à plataforma de petróleo. E a entrada deles para o porto, ela não ocorre de uma forma planejada com muita antecedência. Então, você tem que ter um serviço diferente, um serviço mais dinâmico. E aí, as distribuidoras, né, começaram a observar essa oportunidade e entraram no mercado. E aí, o mercado do Rio de Janeiro ele funciona diferente, porque 50% é o óleo, né? E 50% a presença tem... da Petrobras no Rio é marcante, não é?
por conta Santos também, do né? pré-sal, enfim, Mas tudo isso o mesmo. Porto de Santos também, o maior da América do Sul, ele consome de bunker mais ou menos por mês cerca de 200 mil toneladas. E o Itaqui, mais ou menos, você tem assim, Ah, só para comparar os dois. O Itaqui tem muito potencial. Hoje o Itaqui está fazendo por mês cerca de 13 mil, 12 mil. Há muita oportunidade, então. Sim, é oportunidade, mas professor, deixa eu só concluir aqui por favor, a história é do Brasil porque que eu quero chegar. os alunos normalmente são tão curiosos, sobretudo por um tema que é um tema novo, que envolve transição energética, descarbonização, que a gente tem que lhe interromper. Mas se isso incomoda, Não, não. Me conterei. Professor, aqui a gente vai chegar lá já com um cenário mais mapeado. Então, o que aconteceu com a indústria de bunkers no Brasil? Em 2010, então, entraram as distribuidoras no Rio de Janeiro, atendendo especificamente a indústria de óleo e gás. São esses barcos que operam nas plataformas e eles não têm essa previsibilidade como os navios de longo curso, que vai dando ETA. Estou chegando daqui a uma semana, estou chegando daqui a 5 dias. Essa previsibilidade não acontece no offshore, no apoio marítimo. O barco, de uma hora para outra, sai do pé da plataforma, ele tem que entrar rápido, e aí ele aproveita essa entrada, ele, sei lá, troca a tripulação, coloca rancho, tira o lixo orgânico, coloca água potável e coloca o combustível. Então é uma dinâmica diferente, né? E, enfim, então aconteceu esse movimento. Logo depois, lá perto do ano de 2020, o que aconteceu? Veio um regramento geral que ele restringia o teor de enxofre no combustível. Isso foi um desafio, mas facilmente superado pela Petrobras, mas a indústria ficou receosa. E também teve um movimento da Petrobras que vendeu algumas refinarias, né? E esse movimento de vender algumas refinarias permitiu que outros players buscassem o mercado. Num determinado momento, lá para o ano de 2015, a Petrobras ela tinha o serviço de fornecimento de combustível marítimo, tinha em Manaus, ela tinha no Itaqui, ela tinha em Salvador, ela tinha em Suape, ela tinha em Vitória. Num determinado momento, lá para o ano de 2018, não tinha mais em Manaus, não tinha mais no Itaqui, não tinha mais em Suape, não tinha mais em Salvador, não tinha mais em Vitória, como não tem até hoje. E aí, isso daí, para a Petrobras, são mercados que não absorvem grandes volumes. Mas para outros players menores, talvez sejam mercados interessantes. E esses mercados passaram a ser preenchidos com a venda dessas refinarias, digamos assim, abriu-se o mercado. Tá? Então, eu queria colocar, voltando aqui, né, para o nosso caso aqui, né, para o nosso estado do Maranhão, o que acontece? Todos os portos, eles têm as suas características, têm as suas especificações que demandam soluções diferentes. Por exemplo, no Porto de Santos, ali é um canal, é tudo abrigado. Então você utiliza a balsa e vai muito bem. Aqui no Porto de Itaqui você tem um movimento de navios que é expressivo, que é relevante, e que a utilização do tipo de embarcação ela demanda uma solução diferente por conta da maré e por conta da corrente, por conta dos ventos. E essa atividade ela requer muito estudo, muito cuidado, muita cautela. Então, o desenho que nós aplicamos aqui no Porto de Itaqui foi colocar um navio maior numa área de fundeio externo, fazendo o abastecimento desses navios que entram no porto de Itaqui. Fora do canal? Fora do canal, mas aí vem uma outra situação. O que acontece? Em determinadas épocas do ano, principalmente o verão, as condições, elas muitas vezes impedem a realização das operações. A nossa empresa, né, como já
conversamos aqui, é uma empresa líder mundial. Ela tem o carimbo de ser uma empresa que leva muito a sério a questão de segurança, pessoas, meio ambiente, procedimentos. Então, nós muitas vezes não operamos por conta da segurança. Nós abrimos mão da operação por conta da segurança. Nosso histórico aqui é que nunca tivemos ocorrência de acidentes, incidentes. Nós temos um histórico aqui magnífico e vamos continuar dessa forma. Mas estamos buscando alternativas, buscando outras áreas, e esses estudos, essas análises, elas não são apenas nossas. Nós trabalhamos junto com a Marinha, nós trabalhamos junto com a praticagem, nós conversamos com a autoridade portuária, tentar trazer essa operação para uma área mais abrigada, para que ela tenha uma frequência, né? Porque no bunker, eu vou falar aqui, o bunker é muito importante. Ele tem basicamente 5 pilares que a gente não pode esquecer. O bunker é uma commodity, é global, mundial. O bunker tem que ter preço. Se não tem preço, não vende. O bunker tem que ter qualidade no serviço. Se você não tem um serviço com qualidade, você está sujeito a um derrame, você está sujeito a uma poluição. Isso daí é a pior coisa que tem na atividade. A outra questão que é muito importante é a pontualidade. Um navio, ele está esperando o combustível, ele tem que receber no dia, ele tem que receber na hora, porque o atraso do navio é prejuízo, incorre em demurras e tudo. A especificação do produto que está sendo fornecido também é muito importante. Você fornecer um produto fora de especificação vai dar problema com o navio, e o navio não pode ter o risco de ter uma pane seca, uma quebra e tudo. E outra situação que eu já comentei aqui é a questão da frequência. O bunker, você tem que ter uma frequência, você tem que ter certeza que vai ter o combustível. O armador estrangeiro, ele vem uma vez, não teve o combustível por causa do tempo, não teve o combustível por causa de uma especificação e tudo, ele deixa de fazer o fornecimento de combustível no porto X e passa a fazer no porto Y. Então, esses são os pilares dessa indústria de bunkering, que eu estou trabalhando nela desde 1998. É uma indústria que, assim, não tenho a menor dúvida que ela vem evoluindo, né? Existe como é que eu posso dizer, uma elevação da qualidade do serviço, das fiscalizações, né? Você tem a ANTAC que fiscaliza, você tem uma Marinha, você tem os órgãos ambientais, você tem a autoridade portuária, você tem a ANP, você tem o IBAMA, enfim, é uma atividade que ela requer que seja feito com muito cuidado, e a gente observa que a indústria ela está melhorando, e que é o normal, tem sempre que melhorar. Como é que você vê as recomendações da IMO relacionadas com a gradual troca de combustível fóssil por combustível verde, vamos chamar assim, né? Nessa rota do metanol, do etanol, mesmo do hidrogênio verde, da amônia, ureia? Como é que você vê isso para seus negócios da Bunker One? Bem, assim, eu vou falar dentro da nossa companhia. A Bunker One é uma empresa que ela comercializa o combustível marítimo independente do combustível que tá? Nós, como eu já falei aqui... Perdão? Comercializa? O combustível marítimo. Do jeito que vier. O que o mercado demanda, né? E assim, como eu já falei aqui, na semana passada nós fizemos um teste com muito sucesso com o etanol. O etanol, todos sabem, né, é um produto diferente de um óleo combustível, né? Você tem um ponto de fulgor mais baixo, você tem outros requerimentos técnicos, né, outros procedimentos,
E a operação foi realizada com sucesso e eu acho que isso vai se tornar frequente, tá? Eu, eu, a nossa Marinha, ela tem uma cadeira na IMO, ela tem uma participação muito relevante. Ela defendeu a questão do biocombustível e ela tem uma agenda agora futura, né, para defender o etanol à base de cana, né? No Não é caso uma, de vocês, foi a base de cana ou milho? Parece-me que foi milho, não? sim, sim, sim. Não, Perfeito. acho que foi milho, Foi milho, foi sim. milho, filho. E, enfim, mas assim, eu não tenho muito conhecimento, eu não estou muito à frente desse processo, mas nós, Bunker One, nós acreditamos muito no etanol e nós acreditamos também no biodiesel como uma alternativa energética Muito nesse bem. tipo de combustível. No caso do etanol do milho, nós tivemos toda uma retaguarda. A Marinha, os órgãos regulatórios se cuidaram de ver o rastreamento possível desse etanol e também as suas certificações. Eu acho que isso criou um ambiente para que o etanol de milho, que foi esse o caso, pudesse ter a especificação dele garantida pela IMO. Eu vou falar agora de um assunto que tem nos preocupado no Conselho Maranhão Export, que foi tema, inclusive, de uma reunião mensal nossa com as autoridades portuárias, a senhora presidente do Porto do Itaqui, o nosso companheiro Mário Polvia, o Aloysio Sobreira e várias outras autoridades que estão imersas nesse mundo, que é a margem equatorial brasileira. Eu antevejo, se existir efetivamente o petróleo e comercial, a quantidade de tráfego de navios de alto porte vai ser decisiva. Na oportunidade, levantamos a possibilidade de vir o Maranhão e os seus portos da Bahia de São Marcos a ter uma atividade absolutamente confortável com relação a essa margem equatorial de petróleo. Nós temos duas, Barreirinhas e Parnaíba, não é? Contra o restante, uma e outra. Como é o pensamento da Bunker One com relação a esse assunto? Professor, nós estamos aqui também no Maranhão porque nós acreditamos que venha para cá uma parte do movimento, pela demanda da margem equatorial. Eu, particularmente, estive com o meu presidente, o Flávio Ribeiro, cerca de 3 semanas no Suriname, né? E tentando entender também o que tinha lá de oportunidade, como é que eles estavam se movimentando. A verdade é a seguinte, vamos lá. A margem equatorial vindo para cá, para o Maranhão, né? Eu tenho essa torcida e eu acho que isso é possível. É um outro Itaqui. É uma oportunidade para o Estado que maiúsculo. é o Rio de Janeiro, né? Então, assim, é uma oportunidade que ela não vai ficar aberta o tempo inteiro. É uma janela de oportunidade. E aí eu participei, inclusive, com o senhor, né? O que eu acho que tem que acontecer? A indústria de óleo e gás, esses barcos que operam para as plataformas, né? Eles necessitam de alguma retroárea. Não é o berço 98, 98 que está sendo feito, 99. Não é isso, é um outro Itaqui. Mas é uma indústria que consome muito combustível. E não é nem o combustível, o marine fuel, o IFO,
é o diesel marítimo, é o MGO. Essa indústria consome muito, né? Então, tem que existir alguma oportunidade, um bunker station, que seja criado um bunker station para que essas embarcações sejam abastecidas. Essas embarcações vão precisar, assim, de combustível, água potável e uma atracação que não é do tamanho desse Itaqui, para colocar container, no máximo container de 20, entra muito container, o Baby, troca de tripulação, rancho, é diferente, é uma dinâmica diferente. Não é matar o Itaqui não, de forma alguma, o Itaqui ele vai longe. Hoje, inclusive, nós fizemos uma Como visita... diz o outro, é imorrível, né? o Itaqui é impressionante, mas é um outro Itaqui. Então, assim, eu acho que é uma tremenda oportunidade para o Estado, geração de renda, de emprego, e trazer isso para o Estado, né, em forma de educação, de infraestrutura, né? Eu acho que é uma tremenda oportunidade, é o que eu penso, professor. Eu também acho que sim. E nessa esteira, na oportunidade, os detentores do projeto da GPM do Porto de Alcântara se manifestaram basicamente dentro da sua linha de pensamento. Nós não podemos perder mais oportunidades de perder oportunidades. Essa que é a coisa importante. Como todos que vêm aqui, eu sempre pergunto, qual é o papel que você acha da universidade em tudo isso? Essa geração que está chegando é ensino, educação, informação, né? Hoje a turma toda tem muita informação, mas eu acho que a universidade é que vai dar a profundidade, né? A informação está aí, está nas redes, tem o chat, tem tudo, mas é na universidade onde é que você passa de fato o conhecimento com profundidade. E eu me imagino que essas nossas conversas, né, elas não são com aquele embasamento técnico, né, mas assim, eu acho que é para abrir a cabeça dessa juventude que está vindo, porque vai ser muito importante para o governo do Estado e também para o nosso país. Nosso país, não há dúvida nenhuma. A educação ela é importantíssima, ela supre uma necessidade de mercado importantíssima com relação à qualificação de mão de obra. E essa qualificação de mão de obra, a nova indústria que vem por aí, certamente vai fazer com que a gente tenha empregos mais qualificados, renda melhor, um PIB mais bem distribuído, ou seja, uma discriminação menor com relação à nossa economia, que é bom para todos, não há dúvida nenhuma. Clodovil, para as suas considerações finais, agora nós já estamos nos aproximando do limite, mas você tem todo o tempo que quiser dizer sobre você, sobre os seus planos de futuro, sobre os planos de futuro da Bunker One, enfim, nos dizer nas suas considerações finais aquilo que você pensa. Mais uma vez aí, muito obrigada, né? A nossa empresa ela tem planos estratégicos, né? Alguns desses planos eles ficam dentro de casa, né? O que eu posso compartilhar aqui com todos aqui é que a nossa empresa, liderada, né, pelo nosso presidente, o Flávio Ribeiro, acredita muito no estado do Maranhão, tá? E que vindo a margem equatorial, e ela vai vir, né? E que a gente esteja preparado para receber as oportunidades. Eu não tenho nada contra o governo, o estado do Pará, mas se nós ficarmos inertes, né, essa demanda vai para o Pará e vai passar pelo Maranhão.
Tá? Se a gente não abrir do olho, já a Ferrovia Norte-Sul já está indo para Barcarena, né? Quando, na verdade, eu que estive na Ferrovia Norte-Sul durante algum tempo, sei que esse projeto não tem viabilidade técnica e econômica, vai atravessar uma região muito severa com relação a aspectos de engenharia ferroviária. Mas seja assim, vamos para frente, né? Vamos Clovil, muito obrigado por sua presença aqui, tá certo? E esteja sempre presente aqui no Maranhão, com a sua empresa, com seu entusiasmo. Eu agradeço aí mais uma vez, né? Eu estou vindo aqui, eu tenho o chapéu da Bunker One, que eu sou diretor de Relações Institucionais, eu tenho o chapéu da empresa de navegação Nova Offshore, que eu sou conselheiro, tenho o chapéu também da vice-presidência da Abra Bunker, que eu sou diretor lá, eu também tenho uma posição no conselho lá do IPGEM, né? E nós também atuamos em conjunto no conselhos, né, dos conselhos, no Maranhão Export, Nordeste Export. No Nordeste Export. Você é uma figura de proa dentro desses conselhos. Espero continuar participando e estou muito feliz com esses desafios. E a minha maior expectativa é que a gente, aqui no estado do Maranhão, consiga trazer uma boa fatia da margem equatorial para cá. Ótimo, e traremos. Dependendo de mim e de ti, não há dúvida nenhuma de que isso será possível. Contem comigo. Tá, muito obrigado. Hein? Obrigado a todos. Obrigado, professor.